Olá. Hoje vamos dar uma olhada num material bem interessante aqui. É Gênesis capítulo 48. Uma história de família lá no Egito Antigo, mas com uma revoltona, né? Com certeza. É o Jacó já bem idoso, doente. Ele se reúne com José, seu filho, e os netos, Manassés e Efraim. E o foco aqui para a gente entender melhor é uma adoção que ninguém esperava e uma bênção que desafia a tradição da época. Exato. É um momento muito significativo. Jacó começa lembrando, sabe, da promessa que Deus fez para ele lá em Luz, que depois virou Betel. Ah, sim. E logo depois, ele toma uma decisão, olha, crucial. Tá lá em Gênesis 48, verso 5. Ele fala que os filhos do José, o Efraim e o Manassés, que nasceram no Egito, Sim. serão considerados filhos dele mesmo, como se fossem o Rúben e o Simeão, os filhos mais velhos dele. Peraí, como assim? Considerar os netos como filhos. Qual era a implicação real disso naquela cultura? Era só afeto ou tinha mais coisa? Ah, tinha muito mais coisa. A implicação era, nossa, enorme e bem prática. Não era só um gesto de carinho, não. Entendi. Ao adotar eles formalmente, assim como filhos, Jacó estava, na prática, dobrando a parte da herança de José dentro de Israel. Sabe? Dobrando. Sim. Cada neto, Efraim e Manassés, ganhava o status de patriarca, de líder da sua própria tribo no futuro. Isso mudava tudo na estrutura da família e na divisão da terra prometida lá na frente. Caramba, faz todo sentido agora. Então, primeiro vem essa adoção, que já eleva o status deles de uma forma inesperada. E aí, aí a história fica ainda mais surpreendente. Pois é. É quando Jacó, que mal enxergava, decide abençoar os meninos. Exatamente. E o jeito que ele faz isso é o ponto central de tudo. Jacó estende as mãos, né? Mas ele cruza as mãos de propósito. Cruzadas? Como assim? Ele põe a mão direita, que era tradicionalmente a mão da bênção principal, a mais forte, do direito do filho mais velho. Aham. Ele coloca essa mão sobre o Efraim, que era o neto mais novo, e a mão esquerda vai para o Manassés, o primogênito. O versículo 14 descreve isso direitinho. Nossa. E o José? Ele viu isso. Claro, José percebe na hora e acha que o pai está se enganando por causa da visão fraca, talvez. Ele tenta corrigir. Afinal, né, toda a tradição mandava honrar o mais velho com a bênção principal. Faz sentido a reação dele. Mas a resposta de Jacó é firme. Ele não o deixa trocar as mãos. Ele fala, eu sei, meu filho, eu sei. Não era confusão de velho. Era clareza profética mesmo. Ele sabia o que estava fazendo. Mas Efraim, o mais novo, ele diz que vai ser ainda maior e que a descendência dele ia se tornar uma multidão de nações. Tá lá no verso 19. Uma multidão de nações? É uma inversão total da lógica da primogenitura. Consciente. É uma ideia forte essa, da escolha soberana de Deus passando por cima da ordem natural, né? Mas isso não podia gerar um ressentimento ali? Ou parecer injusto para o Manassés, que era o mais velho por direito? Olha, é uma pergunta muito boa. Principalmente se a gente pensar em outras histórias de irmãos na Bíblia, né? Cheias de rivalidade. Sim. Mas o interessante é que o texto aqui não foca nisso, no ressentimento. A ênfase está na autoridade profética do Jacó, sabe? E na revelação de um plano de Deus que vai além da ordem de nascimento. Entendi. O foco é outro. De novo na história de Israel. E essa ideia de que a primogenitura foi, redirecionada porque Rúben tinha perdido, né? Para a linhagem de José e especificamente pelo Efraim. Uhum. E isso aparece em outras fontes também, como a gente viu no material. O livro dos Jubileus, Crônicas, eles reforçam essa leitura. Não foi um acidente, foi parte do plano de Deus para Israel. Interessante como essas outras fontes, mesmo que brevemente mencionadas, apontam para a mesma direção, né? De um propósito maior. E como é que diferentes tradições hoje enxergam essa passagem? Tem alguma visão diferente? Sim, é bom notar rapidinho algumas nuances. No judaísmo, por exemplo, dão muita ênfase para a paz que existiu entre o Efraim e o Manassés. Eles viraram até modelo de bênção para os pais abençoarem os filhos, sabe?
Que Deus te faça como Efraim e Manassés. A harmonia deles é o ideal. Que bonito isso. Outras visões teológicas podem até discutir se foi predestinação ou mérito futuro, mas o texto de Gênesis em si parece focar mais na decisão soberana de Deus naquele momento histórico, sabe? Para moldar o futuro da nação de Israel. Não está falando tanto de salvação individual ou karma como a gente entende hoje. Certo. O foco é na história de Israel ali. Isso. Resumindo, esse episódio de Gênesis 48 é chave para a gente pegar o fio da meada, para entender como na Bíblia os planos de Deus muitas vezes acontecem de um jeito que desafia a nossa lógica, os nossos costumes. Com certeza. A do Efraim sobre o Manassés é um exemplo claro dessa soberania de Deus guiando a história, usando o inesperado para cumprir o que ele planejou. Sem dúvida, é a combinação, né? Primeiro a adoção, que já muda o status deles, e depois essa bênção invertida. Realmente, é um ponto de virada ali na história dos patriarcas. Colocou Efraim e Manassés num lugar central para o futuro de Israel. Exatamente. E talvez isso deixe a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar um pouco. Se uma história tão fundamental, assim, para uma tradição inteira, pode ter essa inversão tão radical de expectativa, a ordem natural sendo virada de cabeça para baixo por um propósito maior, onde mais, sabe, no nosso conhecimento ou até nas nossas vidas, a gente pode estar preso demais à ordem natural das coisas, Boa pergunta. sem perceber que talvez existam outros propósitos mais profundos, menos óbvios, esperando para serem descobertos se a gente tiver a coragem de questionar um pouco o que parece estabelecido, né?